E aí, rapaziada, como é que vocês estão, meus cartoleiros de todo o Brasil? Rapaziada, vamos estar aí escalando o nosso time para a rodada de número 20, tá? E quero saber também como é que foi aí a pontuação de vocês na rodada de número 19, hein, rapaziada? Deixem aí nos comentários qual que foi a pontuação de vocês, para mim ficar sabendo aqui também, tá? A nossa pontuação na rodada de número 19 foi 64 pontos, tá, rapaziada? Esse foi o nosso time da rodada 19. Infelizmente aí não fomos tão bem, tá? Com a defesa do Corinthians também, né? Estávamos aí com três defensores do Corinthians. Eles não nos entregaram a pontuação que nós esperávamos, tá? Mas pontuamos aí 64 pontos na última rodada, tá bom, rapaziada? Rapaziada, antes de estar começando aqui a nossa escalação, já vou logo aqui avisar para vocês. Nessa escalação aqui, vou deixar alguns jogadores de fora, tá? Alguns jogadores de fora que possam ser unanimidade aí pro time de muitos cartoleiros, né? Rapaziada, não dá e também é chato também todas as vezes você tá escalando os mesmos jogadores. Eu tenho reparado muito, né, que é unanimidade em praticamente todas as rodadas é Caio Jorge, tá? Sempre tá sendo os mesmos atacantes, ou os mesmos meias, Arrascaeta, Neymar, tá sempre sendo unanimidade. Rapaziada, são os caras que tem mostrado aí boas pontuações, né? Mas esses caras não te entregam, não mitam toda a rodada, tá? Então eu sou um cara que eu não tenho medo de fazer escalações diferenciadas, tá? Até mesmo porque, pegando isso como exemplo aí, na última rodada, a defesa do Botafogo foi muito bem, tá? Jogando fora de casa contra o Fortaleza. Eu participo de ligas, tá? De tiro curto e ligas que duram o campeonato inteiro, tá? Ninguém praticamente escalou ninguém da defesa do, do Botafogo, tá? Era unanimidade defesa, né, do Flamengo, tá? A defesa do Corinthians, tá bom? Até o pessoal mesmo, muitos não escalaram praticamente ninguém da defesa do São Paulo, que tem se mostrado aí ser uma das melhores defesas aí do campeonato também, né? É, a maioria foram esses times aí, né? Inclusive, a maioria tava com jogadores, né, da defesa do Cruzeiro, né? Que não segurou o SG, tá? Então, rapaziada, vou sim deixar algumas peças aí de fora, tá bom? Para essa rodada, tá bom? Que para mim não vai ser unanimidade. Algumas que eu tenho escalados aí sempre nos meus times também vou estar deixando de fora, tá bom, rapaziada? Então, vou estar começando aí com a nossa escalação. O nosso primeiro atacante aqui, rapaziada, vai ser o Samuel Lino, tá? É um atacante que tá vindo aí de ótimos jogos, tá? Então tem uma expectativa boa, tá? No Samuel Lino, mesmo jogando fora de casa. É um atacante que ataca muito a área e pode estar sim te entregando uma ótima pontuação, né? Pode estar fazendo gol, assistências, tá? Vou estar deixando o Caio Jorge de fora, né? É um excelente atacante e não deixa de ser uma boa opção, mas vou estar deixando o Caio Jorge de fora, né? Até mesmo porque o Mirassol não é besta, né? O Mirassol sabe que 70, 80% dos gols aí do Cruzeiro sai do Caio Jorge, né? Então acredito eu que vai ter um ou dois defensores ali marcando o Caio Jorge de perto, né? Vou estar deixando ele de fora aqui a princípio, tá? Vou estar colocando o Hulk, né? O Hulk é um cara que, no meu ponto de vista, ele tem deixado sim a desejar, né? Esperávamos bem mais aí do Hulk nas últimas partidas aí, né?
Porque sempre se espera algo a mais do Hulk, né? E a pontuação dele não tem correspondido tanto, né? Mas muito pelo jogo aí do Atlético Mineiro contra esse Grêmio aí que tem se mostrado muito fragilizado na defesa, né? E tem sofrido muitos gols, tá? Inclusive perdeu em casa, né? Pro Lanterninha do campeonato na última rodada, tá? O Hulk vai estar sendo aí o nosso segundo atacante, tá bom, rapaziada? Temos outras boas opções aí, beleza? É, Como nosso terceiro atacante, eu vou estar escalando o Luciano do São Paulo, tá? Até mesmo porque é um homem gol do São Paulo, né? Vai ser a referência ali na frente, ali, o Luciano, né? E para essa rodada jogando contra o Lanterninha, né? Mesmo jogando fora de casa, o São Paulo é favorito a estar ganhando esse jogo, tá? Então o Luciano aí vai ser o nosso terceiro, né? Vai ser o nosso terceiro atacante. Rapaziada, tô fazendo diferente, né? Para quem já acompanha as minhas escalações aí sabe que eu sempre começo pela defesa, tá? Dessa vez comecei pelo ataque e vou estar aqui escalando agora os nossos meias, tá? Vou estar deixando o Arrascaeta de fora e vou estar deixando o Neymar de fora, né? São dois excelentes meias, né? É difícil, principalmente, deixar o Arrascaeta de fora, sim, é difícil, né? O Arrascaeta é um cara que ele pode estar te entregando uma ótima pontuação aí, né? Gols e assistência jogando fora de casa ou jogando em casa, né? É um cara que independente do jogo, né? Vai ser sempre uma ótima opção, né? Mas para dar uma diferenciada, rapaziada, vou sim tá deixando o Arrascaeta de fora. Inclusive, vou estar deixando o Neymar também de fora, né? O Neymar, eu acho que, apesar de estar jogando aí contra o Vasco, né? Que não tá vindo bem aí no campeonato, mas acredito eu que o Neymar vai ser também muito bem marcado neste jogo, né? Até mesmo porque seria muita, né, infantilidade do Vasco, né, deixar um cara que nem o Neymar desmarcado, né. Rapaziada, como o nosso primeiro meia, tá, vou estar escalando o Rodrigo Garro, tá, precisa de pouco aí, precisa de pouco ou de nada, né, para começar a valorizar, pelo menos aqui é o que tá mostrando aqui a princípio, né. Rodrigo Garro é um cara que, né, também se espera um pouco mais dele, mas na última rodada aí nos entregou 8,40 pontos, tá? Mesmo sem participações em gols, tá? Só com assistências e faltas sofridas e alguns desarmes, tá? Desarme, faltas e é isso, rapaziada. E algumas finalizações para fora também, né? Nos entregou aí 8,40. Vou estar escalando aqui o Rodrigo Garro como nosso primeiro meia, né? Vejo aí a possibilidade dele estar voltando a desarmar bem nessa partida jogando em casa, né? E por que não até mesmo tendo participações em gols, né? Matheus Pereira vai ser o nosso segundo meia, tá? O Matheus Pereira, ele é um meia que tem uma média básica muito boa e sempre tá te entregando pontuações, mesmo sem participações em gols, né? Inclusive é um cara que tem sim boas participações em gols, tá? Então, o Matheus Pereira aqui será o nosso segundo meia, tá? Como nosso terceiro meia, rapaziada, vou estar escalando o Barreal, né? Deixei o Neymar de fora, mas não vou deixar o Barreal, tá? Vou estar dando uma diferenciada aí, tá? O Barreal é um cara que tem desarmado bastante, né? Tem te entregado uma média básica e tem participação, inclusive tem muitas participações em gols, tá? Jogando contra o Vasco, vejo aí uma ótima possibilidade dele estar te entregando uma assistência, um gol ou até mesmo uma boa pontuação baseadas em desarmes. Beleza, rapaziada? Então o Barreal deixo como dica e inclusive será o nosso terceiro meia, tá? Saindo aqui da nossa meia, rapaziada, eu vou para os nossos laterais, tá bom? Na nossa lateral aí, rapaziada, também tem ótimas opções, né? Tem o Willian aí do Cruzeiro, tem o Bernabé e tem o Piquerez. São aí excelentes laterais que mesmo, independente se é jogando em casa ou fora de casa, são sim excelentes opções, né? São caras aí que nunca se podem duvidar deles, né? Até mesmo o Mateuzinho do Corinthians é uma boa opção, tá bom? O Ayrton Lucas do
Flamengo, Vitinho, temos muitas boas opções. O Bidu também é uma excelente opção, principalmente jogando em casa, tá? Mas não vou estar escalando aqui nenhum desses, tá? Vou estar escalando aqui o Reinaldo. Sim, o Reinaldo, né? É, é o lateral artilheiro do campeonato, né? Ninguém tem mais gols que o Reinaldo, né? É, nessa posição, tá bom? Mesmo jogando contra o Cruzeiro, tá? Tem a possibilidade aí de não estar segurando o SG, mas tem a possibilidade aí de estar marcando, né? Inclusive, se vir a ter algum pênalti a favor do Mirassol, sabemos que o Reinaldo será o batedor, né? Vou estar escalando aí o Reinaldo muito pela ofensividade e a possibilidade de estar marcando, tá bom, rapaziada? Eu vou estar escalando uma defesa aí bem ofensiva, independentemente do confronto, beleza? Tem que diferenciar, rapaziada. Não pode ficar, não pode ter dúvida, tantas dúvidas na hora de escalar. Muitas vezes você pensa, é um jogo difícil, não vai fazer nada porque o outro time tá melhor. No dia do jogo, ó, você quebra a cara, beleza? O Reinaldo não é tanto uma aposta assim, né? Porque a gente sabe que ele tem, né, um potencial muito grande, muito alto, tá? Então o Reinaldo vai ser sim o nosso lateral, tá bom? E rapaziada, não vou deixar de fora, né, muito pelo jogo e pela fase, né, seria uma hipocrisia da minha parte deixar o Enzo Dias de fora. Para mim, vejo o Enzo Dias aí como unanimidade para essa partida, beleza, rapaziada? Independente se fosse uma partida que fosse em casa ou fora de casa, o Enzo Dias será unanimidade aqui no meu time, tá? Muito pelo jogo e pela fase, beleza? Enzo Dias será o nosso segundo lateral, tá? Saindo aqui dos nossos laterais, rapaziada, vamos aqui para a nossa zaga, tá? O mesmo vale aqui para o Ferrarense, tá? Independentemente se é em casa ou fora de casa, tá? Vai ser unanimidade aqui no meu time, até que se prove o contrário, né? Tem sido aí o melhor defensor, né, nessas últimas rodadas. Tem pontuado mais do que muitos atacantes aí, né? No campeonato aí nas últimas rodadas. Pô, aqui a pontuação dele já fala tudo, né? Mas é isso, rapaziada. Independente se ele precisa de 15,10 para começar a valorizar ou não, não espero, né, ganhar cartolitas com o Ferrarense, né? Espero ganhar pontuações. E mesmo sofrendo gol, é um cara que vai te entregar aí uma média aí de 4 pontos para cima, tá? O Ferrarense será sim o nosso primeiro zagueiro, rapaziada. E o Lianco do Atlético Mineiro será o nosso segundo e último zagueiro, tá? Muito pelo jogo, pela fase ruim do Grêmio, tá? Inclusive, tem a possibilidade do Atlético Mineiro vir a estar segurando, por que não, o SG, né? É isso aí, rapaziada. Esse aqui é a nossa defesa, tá? No nosso gol, rapaziada, tô com um pouco de dúvida, né? Porque eu também tenho aí excelentes opções, tá? O Walter é uma boa opção, né? Ultimamente o Walter tem sido uma boa opção jogando contra qualquer time do campeonato, sendo em casa ou fora de casa, né? É um cara que tem aí te entregado uma média básica, tem te entregado boas pontuações, sofrendo gols ou não. Cara, e se não sofrer gol, a pontuação dele vai lá em cima, tá? É um cara que pontuou, que entregou, né, 7,60 na última rodada, mesmo sofrendo 2 gols, né, para o Flamengo, tá? É uma excelente opção, tá? Inclusive, deixa aí como dica para quem não tem medo de arriscar e para quem quer dar uma arriscadinha, né? Walter aí é uma boa opção, tá? Mas, rapaziada, aqui pro nosso gol, vou estar escalando o Hugo Souza do Corinthians, tá? Acho sim que o Hugo vai estar fazendo aí algumas defesas contra esse Bahia aí que vem aí de ótimos jogos, tá? Acredito que o Bahia não vai se esconder, vai sair pro jogo, vai finalizar bastante e veja aí o Hugo Souza aí com chances de estar fazendo algumas defesas, tá? Inclusive é um cara que se
te entregar aí pelo menos uns 4, 5 pontos aí, independente se segurar o SG ou não, vai estar te entregando algumas cartoletas, tá? Então vai estar valorizando aí um pouco, tá? E pensando nisso também, o Hugo Souza será aqui o nosso goleiro, tá bom, rapaziada? Para nosso técnico, rapaziada, temos sim aí algumas boas opções, tá bom? Vou estar destacando aqui o Hernan Crespo do São Paulo, tá? Pela fase, tá? E pelo jogo também é uma ótima opção aí para essa rodada, tá? Leonardo Jardim, independente se é fora de casa ou não, também aí é uma das melhores opções, tá? O Cuca, se não for, é uma boa opção, se não, a melhor opção, né? Muito pela fase aí do Grêmio também, né? E pelo jogo, tá bom, rapaziada? Dorival Júnior também é uma excelente opção. Renato Gaúcho também, né? Tem aí o Fluminense tem sim melhorado o desempenho aí nos últimos jogos, tá bom? Então passa a ser também uma ótima opção o Renato Gaúcho como técnico, tá bom? Mas, rapaziada, para essa rodada eu vou ficar aqui com o Hernan Crespo, muito pela fase e pelo jogo, tá bom? O Hernan Crespo será aí o técnico desse nosso time, beleza, rapaziada? E agora vamos aqui para a nossa defesa. Defesa não, rapaziada. Vamos aqui para o nosso banco de reserva, tá? No nosso banco de reserva, rapaziada, vou escalar o Renato Kaiser, tá? Vou escalar o Renato Kaiser, inclusive ele será o nosso reserva de luxo, tá? Já fica aí a dica, rapaziada. Espero que vocês estejam aí gostando da nossa escalação, né? Desde já, rapaziada, já peço aí o like de vocês, que vai nos ajudar bastante, tá? Se vocês puderem estar compartilhando esse vídeo aí com mais pessoas para chegar e atingir a mais pessoas, tá? Eu agradeço muito, tá? Rapaziada, aqui no na nossa meiuca, vou estar deixando como opção e escalando como o nosso reserva aqui. Vou estar escalando outro meia do Vitória, tá? Vou estar deixando aí o Baralhas como uma dica e como o nosso reserva, tá bom? Na nossa zaga, eu vou estar escalando, rapaziada, o Gustavo Henrique do Corinthians, tá bom? Vindo aqui para a nossa lateral, vou estar escalando, rapaziada, o Natanael do Atlético Mineiro, tá? Também fica aí como dica, é uma ótima opção para essa rodada. E no nosso gol, vou estar escalando aí o Cleito como nosso goleiro reserva. Tá bom, rapaziada? Vou estar escalando também o Hulk, né? Vou estar entregando para ele aí a nossa abraçadeira de capitão. Tá bom, rapaziada? Vou estar finalizando aqui o nosso time. Time escalado com sucesso, rapaziada. Caso não vinha a haver alguma mudança aí, caso nenhum dos nossos jogadores vinha ficar nulo ou aparecer como dúvida, esse será o nosso time titular. Beleza, rapaziada? Espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa escalação, tá? Inclusive, deixo como dica toda a nossa escalação. Não recomendo que você copie o nosso time, né? Porque pode sim dar bom, como pode dar ruim, tá? Mas se vocês quiserem pegar aí 3 ou 4 opções aí e tá usando aí nas escalações de vocês, né? Espero que eu esteja ajudando, beleza? Rapaziada, é isso. Boa sorte aí para vocês e vamos que vamos.